Mais uma vez a resiliência do Boston Celtics aparece e o time de Massachusetts está a uma vitória do 18º título, meus jovens maravilhosos. Deixa o like, deixa o comentário e vamos que vamos para mais um vídeo pra lá de engraçadinho aqui no nosso canal, eu te falo, ok? Eu vou te falar uma coisa, eu entrei lá no X, né? Tava 21 pontos de vantagem. E eu falei, nossa, que basquete maravilhoso, a bola está rodando, tá tudo impecável, Jaylen Brown sensacional, time defendendo bem. E aí, uns 5 minutos depois, estava 3 pontos de vantagem para a equipe de Boston. Mas o fato é que esse tipo de coisa acontece nos playoffs, especialmente quando você está jogando fora de casa. É óbvio que de 21 para 2 para 3 pontos no quarto período é uma coisa um pouquinho mais rara. Mas a gente vê grandes vantagens sendo desperdiçadas, especialmente de vez em quando você tem um time que arremessa muitas bolas de 3. Hoje os Celtics arremessaram mais bolas de 3 do que bolas de 2, né? E eu achei que quando o Dallas Mavericks conseguiu cortar a vantagem, o Boston individualizou um pouquinho com alguns arremessos complicados no mano a mano, mérito também para a defesa do Dallas Mavericks, o time cresceu no momento certo e aí conseguiu cortar a vantagem. Eu vejo esse jogo para Dallas e eu acho que fica mais do que claro, milagres acontecem, né? Nunca aconteceu de um time reverter um 3-0, mas fica mais do que claro depois de ver esse jogo que Dallas não tem elementos para virar essa série, ao meu ver. Você vê os Mavericks hoje, Luka Doncic teve 27 pontos, não foi um grande jogo do Luka, ele errou várias bolas perto da cesta, mas o Kyrie teve um daqueles jogos, com 35 pontos e 4 bolas de 3, ele e o Luka combinaram para 62 pontos, geralmente quando isso acontece, o Dallas Mavericks ganha. Então os Mavericks estavam num jogo basicamente de vida ou morte, jogando em casa, em termos de pontos, receberam um ótimo número, mais do que 60 aí de sua dupla, e mesmo assim perderam. A gente vê o Gafford com apenas 16 minutos, Derrick Jones com apenas 16 minutos, são 2 titulares da equipe de Dallas. O fato é que os Mavericks, tirando o Luka e o Kyrie, simplesmente não têm o suficiente. Então a gente falava, Dallas, para vencer, vai precisar do Kyrie e do Luka brilhando na mesma partida. Não acho que foi um grande jogo do Luka, mas mesmo assim foram 27 pontos, 6 rebotes, 6 assistências, né? E mesmo assim o Dallas Mavericks perdeu o jogo. Kristaps Porzingis não jogou para a equipe de Boston e mesmo assim o Dallas Mavericks perdeu o jogo. Os Mavericks tiveram uma arrancada maravilhosa no quarto período. E mesmo assim perderam o jogo, assumiram uma grande vantagem no primeiro quarto de 12, 13 pontos, começaram com tudo, a torcida estava envolvida e mesmo assim perderam o jogo. O fato é que Boston tem mais, né? E hoje Boston teve um Jason Tatum pontuando e teve um Jaylen Brown brilhando no segundo tempo. E teve um time que encarou a adversidade e deu a volta por cima de novo. Então é um time jogando com muita confiança. Porque o que acontece? Durante a temporada regular, a gente viu o Boston Celtics diversas vezes adotando uma postura questionável no quarto período. Levaram algumas viradas, terminaram com uma campanha maravilhosa, a gente sabe disso, mas tinha algumas tendências que, pensando em pós-temporada e enfrentando grandes oponentes, que preocupava. Eu acho que isso daí era mais do que claro e natural. Nessa pós-temporada, a gente já viu alguns momentos assim, mas com a vitória do Celtics, né? Aconteceu no jogo número 1. O time tava 28 na frente. 28, 29. E aí foi para 8. No terceiro quarto. E Boston foi lá e mesmo assim conseguiu vencer por 18. No jogo número 2, Boston abriu 14 e ficou 5 no quarto período. Tava 14 faltando poucos minutos, virou 5 e mesmo assim o Boston Celtics venceu. Tava 21 no quarto período, Dallas voltou com tudo e mesmo assim o Boston Celtics aguentou firme, né? Com jogadas pontuais na defesa, com Derrick White de novo metendo uma bola de 3
absolutamente chave na reta final, algo que ele fez também, se eu não me engano, no jogo número 4 ou 3 contra o Indiana Pacers, que também foi muito, muito crucial naquela série, né? Jrue Holiday aparecendo bem defensivamente de novo. Então a gente vê o Jaylen Brown acertando uma bola crucial também na reta final. Então esse tem sido o DNA do Boston Celtics aqui nessa pós-temporada. E mesmo jogando sem o Kristaps Porzingis, o time foi lá e conseguiu essa vitória. O Xavier Tillman teve mais minutos hoje, né? A gente fala, será que vai ser o Brissett? Será que vai ser o Kornet? Foi o Xavier Tillman, que também entrou, não fez muita coisa, mas meteu uma bola de 3, né? Contribuiu, jogou, achei que ele fez um trabalho decente defensivamente, né? Então os Celtics estão na mesma sintonia. Eu achei que, em alguns momentos, com a defesa dos Mavericks cresceu, Boston individualizou levemente, né? Quando Dallas teve aquela corrida, mas aí os Celtics, ao meu ver, logo na sequência, se apoiaram mais no basquete coletivo, um confiando no outro. E do outro lado, como que o Kyrie e o Luka vão confiar no basquete coletivo? A gente viu contra o Minnesota Timberwolves, né, aquele corta-luz que estava dando certo com lobs e tudo mais. Minnesota não tinha respostas para o corta-luz do Dallas Mavericks. O Boston Celtics está fazendo um trabalho maravilhoso nesse corta-luz, tá? Com o Jaylen Brown, com o Jrue Holiday, né? O Dallas não está tendo nenhuma ação em direção à cesta com lobs e tudo mais com esse pick and roll. Não está acontecendo, né? Então sempre quando o Boston precisa, mesmo errando bolas, né? E a gente viu no jogo número 2 também, os Celtics erraram 29 de 39 bolas de 3. Mas parece que sempre quando existe algum momento adverso, os Celtics sim, já citei algumas cestas, mas se apoiam bastante também em grandes jogadas defensivas. A gente não pode esquecer o toco do Derrick White na reta final da partida número 2. Então você soma tudo isso e realmente tem uma pinta de campeão nesse momento. 3-0, ninguém conseguiu reverter, muito difícil acreditar que o Dallas Mavericks agora vai conseguir o feito, porque não tem nada que me leva a crer que tem elementos para Dallas virar isso daqui. Dallas tem basicamente 2 jogadores nesse momento. O Tim Hardaway, por exemplo, entrou um pouquinho mais no jogo, né? Um cara que mete bola. Por quê? Porque Boston deixou no jogo 2 vários jogadores coadjuvantes dos Mavericks livres da marcação, né? Teve uma bolinha de 3 lá do Hexa, mas o Derrick Jones não tá metendo bola, o PJ Washington não tá metendo muita bola, né? O Hardy e o Green não estão contribuindo em alto nível, né? Então o Tim Hardaway é um especialista, ele é um bom arremessador, só que ele não tem tido uma minutagem, né? Aí você coloca basicamente o cara frio agora na série. Ele foi 0 de 5 hoje. Teve algumas bolas que entraram e saíram de 3, mas é um ótimo arremessador, mas ele não tem tido uma minutagem, né? Então o Jason Kidd tá tentando pensar em algumas alternativas aí para tirar a pressão do Kyrie e do Luka, mas simplesmente não tá funcionando, tá? Não tá funcionando e os Celtics estão cansando o Luka Doncic, porque eles mandam Holiday, eles mandam White, eles mandam o Jaylen Brown, eles mandam o Jason Tatum, né? Eles mandam todo mundo pra cima aí do Luka Doncic, que sofreu a sexta falta, estava extremamente frustrado, estava desconcertado nessa partida, sofreu a sexta falta com um pouquinho mais de 4 minutos no relógio. Obviamente isso foi prejudicial, porque a gente está falando de um dos jogadores mais clutch da NBA, mas eu achei que ele estava desconcertado hoje. Tá? Eu achei que Boston conseguiu incomodá-lo. E aí ele se apoiou em reclamar, né, reclamando demais, e aí a cabeça dele não estava legal hoje, ao meu ver. Tá? Jason Tatum até falou, para de chorar, stop crying. Mas enfim, grande vitória. E é legal ver que os Celtics, mesmo perdendo no primeiro quarto, tiveram um bom desempenho logo de cara do Jason Tatum, que estava precisando daquele jogo acertando bolas, tá? Ele foi efetivo na segunda partida, distribuindo a bola, pegando rebotes, e ele até pontuou no segundo tempo, mas ele
ele tava 12 de 38. 12 de 38 nos 2 primeiros jogos. Para um jogador do calibre do Jason Tatum, é um aproveitamento muito baixo, perto de 30%, né? Então, ele iniciou a partida com confiança, conseguiu meter algumas bolas, passou dos 30 pontos, foi muito produtivo ofensivamente na primeira etapa, e aí na segunda etapa, Jaylen Brown foi lá, né, e anotou 24 pontos, 24 de seus 30 no segundo tempo. A gente sempre fala, né, esses dois precisam se complementar, nem sempre é assim quando a gente vê os dois em quadra. Tá diferente, tá muito coletivo, todo mundo, tá coletivo o basquete. A meta do Boston Celtics é uma, cara. E isso é claro, na cabeça de todo mundo. Não é pontuar, não é ser o cara do time, né? Que nem o Shaq até falou pro Jaylen Brown. Vocês não podem se preocupar com títulos falsos, né? Ah, quem é o melhor jogador, quem é o cestinha do time. E o Boston não está se preocupando com isso, tá? Então, parabéns, o basquete tá lindo. Joe Mazzulla tá fazendo um trabalho fantástico, ao meu ver, aqui nessa série, e também fez um trabalho sensacional contra o Indiana Pacers. É um treinador que eu já critiquei demais, né? Por não pedir tempo na hora certa, modo de jogar, falta de uma mentalidade mais agressiva, muitas e muitas bolas de 3. A gente viu muitas bolas de 3 hoje, mas sempre com a mentalidade agressiva de desmontar a defesa, de atacar a cesta e depois jogar a bola no perímetro. Sempre quando tinha uma corrida a mais aí do Dallas, ele pediu um bom tempo, né? As substituições para mim estão sendo certeiras e já faz um tempo. Então parabéns ao Joe Mazzulla, que também merece muito crédito pelas vitórias do Boston Celtics. Então 3-0, vamos ver o que acontece na partida número 4. Rapidamente, só falando das estatísticas, né? Quer dizer, a gente viu o que aconteceu no jogo número 2. 8 turnovers do Luka, vários erros da linha do lance livre e vários turnovers, né? Então, assim, essa tem sido a história dessa série, né? Turnovers, erros do Dallas e erros forçados pela defesa do Boston Celtics. Achei que os Celtics cuidaram bem da bola na maioria do jogo, né? Desse jogo número 3, e é assim que você vence fora de casa. Celtics estão bem encaixados. Vamos ver o que acontece na partida número 4. Não é verdade, meus jovens maravilhosos? Deixe seu like, deixe seu comentário e vamos que vamos. Ok? Não se esqueça de se inscrever no jovem canal. Meu jovem, minha linda, minha jovem. Um grande beijo. Tchau!